Pessoal, a gente vai falar agora de avaliação de fatores dos riscos psicossociais, tá? E aí o pessoal pergunta, mas o que seria as avaliações de riscos psicossociais? Vocês têm alguma noção, sabe? É algo que a gente fala que é bem diferente, o pessoal está entrando agora. Então a gente vai falar um pouquinho da introdução. A portaria do Ministério do Trabalho, tá? De agosto de 2024, ela alterou o capítulo da NR, de 1,5 da NR1. Ninguém sabia o que seria NR1. Antigamente o pessoal associava muito com ordem de serviço. Ordem de serviço é quando você é contratado lá na sua ficha registro, lá está escrito, eu sou um soldador, eu sou um operador de máquina. Ele vai colocar as funções, né? Então o pessoal associava muito. E aí o que aconteceu? A NR a partir do dia 22, tá? Então eu falo de 2022 ali, ele foi alterada já para GR1, mas a partir do ano de 2024 ele entrou em vigor. Falando principalmente do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o nosso GRO, e ele focando na saúde mental, né, principalmente do trabalhador, né, focando no de qual? Hoje a gente tem muitos afastamentos dentro do ambiente de trabalho, a gente dá um exemplo bem simbólico, que é o burnout, que é um dos afastamentos, mas a gente tem vários gerenciamentos, né, de afastamento dentro do ambiente de trabalho. Então, gerou essa ferramenta, né, e principalmente focando na NR1. Então, hoje a metodologia que a gente utiliza até para a empresa conhecer, para ela estar ciente, né, como que vai ser aplicado isso para o colaborador, que é o questionário de riscos ocupacionais, né, a gente utiliza hoje uma metodologia que ela é o HSEIT. O que seria isso? É uma ferramenta de gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ela ela foi desenvolvida no Reino Unido e ela é baseada em 7 padrões de gerenciamento. Ela funciona por meio de um questionário anônimo. Então a empresa ela recebe esse questionário, cada colaborador ele faz esse questionário, tá? A única coisa que ele vai ter que preencher é o CPF dele. Ele é literalmente anônimo, tá? As perguntas, então depois ele gera um indicador. Por isso que eu até falei aqui, vocês não precisam mostrar o rostinho de vocês, porque é literalmente para vocês terem um conhecimento brando. E já focando aqui nos riscos, o questionário é a mesma coisa, vocês vão ter o acesso só pelo CPF. A gente protege as leis de dados, né? Que é a LGPD. O CPF literalmente é só para o acesso do cadastro, mas ninguém tem registro nenhum. Então, esse questionário, tá, que é feito em cima do HCIT, é uma ferramenta de riscos psicossociais que ela vai gerenciar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Voltando, então, esse questionário ele é totalmente confidencial, ninguém tem acesso a não ser a clínica que vai fazer. Ainda falando no HC, tá? Os objetivos da metodologia, condições como conhecida posição determinante relacionada ao trabalho. Então, ela é uma ferramenta, está projetada com etapa de chave, processo padrão de estresse. Então, ela foca principalmente nos tipos de estresse que tem no ambiente de trabalho. Ele vai ser um questionário que ele vai ter perguntas relacionadas ao ambiente de trabalho, as condições do ambiente de trabalho e principalmente também focado em gestão. Aplicação do questionário. Colaboradores anonimamente é um questionário geralmente com 35 perguntas. E ele tem uma percepção de como é o ambiente de trabalho. Como eu falei, o meu ambiente de trabalho às vezes pode ser bom, como não. Se o ambiente de trabalho ele é hostil, né, ele é um ambiente saudável, ele vai ter algumas perguntas relacionadas a isso. Então, o colaborador ele vai preencher anonimamente, tá? Ele não é identificado. Depois ele vai gerar no final um gráfico ali para a gente ver o absenteísmo dentro do ambiente de trabalho. Como que está aquele ambiente hoje, né? Se ele é um ambiente saudável. Não só o ambiente de trabalho, assim como a nossa gestão, porque são perguntas relacionadas também. E a gente também tem 7 chaves de apoio, tá? Que é o relacionada. Apoio entre os riscos. Pessoal, vocês podem fechar o microfone de vocês, por favor? Apoio entre os colegas de trabalhos, apoio gerencial, chefia, atividades da função, cargos, comunicação de mudança, controle, demanda e relacionamento interpessoal, tá? Então, por que essas ferramentas são avaliativas e são importantes? Vou dar um exemplo bem simbólico ali, tá? Apoio entre os colegas de trabalho. Às vezes eu trabalho num ambiente onde eu não tenho apoio, tá? Os meus colegas literalmente deixam eu fazer a minha atividade, eu estou entrando hoje numa empresa e eu não tenho suporte nenhum. Apoio gerencial, né? A gestão que a gente fala. O gestor, ele é peça fundamental nisso. Ele é a primeira pessoa que chega, que te dá uma orientação base.
Atividade de função de cargos, como eu falei antigamente, a NR1 ela focava muito em cargos, tá? Então ela falava da função e se realmente a pessoa desempenha aquele cargo que ele foi contratado. Comunicação de mudanças. Eu recebi uma promoção, mas se foi comunicado para todo mundo esse tipo de promoção dentro da empresa, né? Como a gente fala, a gente disseminar uma cultura dentro da empresa. Controle, né? Se eu tenho controle das minhas atividades, eu estou exercendo a minha função, se eu tenho controle sobre elas. Demanda, eu consigo suprir a necessidade das minhas demandas que eu fui contratada. E o relacionamento interpessoal dentro do ambiente de trabalho, que é importante, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de análise de fator. O que seria isso? Apoio gerencial, né? A gente fala de gestão. A gente tem duas nomenclaturas ali, gerencial e chefia. A gente brinca que antigamente o pessoal se autonomenclava como chefe. E eu falo que hoje não existe mais isso, tá? Porque um chefe é literalmente uma pessoa que manda, delega funções e manda. Hoje a gente precisa de gestão, gestor. O gestor é aquele pessoa que tu se inspira nele, né? Ele simplesmente ele delega funções, tu vai fazer porque tu se inspira e literalmente aquela pessoa consegue te passar de forma clara, né? Então faz as coisas. Ele também é uma pessoa que consegue também te dar suporte. Então a gente tem umas perguntas muito básicas. Posso confiar no meu gestor de imediato? Como resolver problemas no trabalho? Então, como a gente falou, é aquela pessoa que a gente se inspira. Daqui a pouco eu estou com um problema no meu ambiente de trabalho, ou até pessoal, eu vou conversar com o meu gestor e ele vai ter de uma forma bem clara, né, e uma forma bem sutil de como resolver ou me ajudar nesses problemas. Daqui a pouco eu tenho algum problema, eu preciso sair para resolver algum problema, e ele simplesmente consegue me dar esse apoio, sim ou não. Então, são algumas perguntas que tem no questionário. Eu posso falar com o meu gestor imediato sobre cargo, algo que mediou? Como a gente falou ali em transição de carreira, transição de cargo, né? Daqui a pouco eu tenho vontade, né, de crescer na minha carreira, uma empresa que tem promoção, né, enfim, e eu gostaria de subir de cargo, né, ter uma promoção melhor, até uma equiparação salarial, e eu consigo falar com ele abertamente. Então, são questões que tem dentro deste questionário. Recebo apoio quando realizo o trabalho que pode ser emocionalmente desgastante. E aí, como a gente voltou lá no primeiro, eu tô com algum problema no meu ambiente familiar, e a gente fala, a gente tem que saber separar, mas a gente lembra que a gente trabalha com pessoas, né? Nem todo mundo consegue ter esse mesmo controle de conflitos, né? Por isso que a gente fala que não é um chefe que a gente tem no setor, e é um gestor. Um gestor é uma pessoa humanizada. Meu gestor de imediato me incentiva no trabalho. O gestor, a gente fala que ele tem que muitas vezes reconhecer, né, uma pessoa se ela consegue realmente exercer aquele tipo de função. Então, por isso que ele já está tendo aquele cargo, né? Então, isso a gente consegue. E a gente tem aquela pergunta: meu gestor de imediato me incentiva no meu trabalho? A gente também fala de apoio entre os colegas de trabalho. O fator apoio identifica a relação das atividades envolvidas na empresa, a forma com que as demandas aplicadas, exigências da empresa, impressão do funcionário, quanto as demandas recebidas. Então, a gente dá alguns exemplos ali. Quanto ao trabalho, se forma difícil, posso contar com a ajuda dos colegas? Isso é um tipo de pergunta que vai ter no questionário. Recebo apoio de ajuda necessária dos meus colegas? Daqui a pouco o ambiente ele é um ambiente mais hostil, como eu falei, eu não tenho. Ou então é um ambiente muito saudável, tenho esse apoio, às vezes até em massa esse apoio. Então eu vou responder isso no questionário. Fator atividade de função de cargo, como a gente falou, né? A NR1, ela foi focada literalmente em ordem de serviço. Quem conhece bem, né, destrincha a NR1, né? Lá antigamente o pessoal só focava em literalmente ordem de serviço, ou nomenclatura abreviada como OS, né? Então a ordem de serviço falava quais atividades do colaborador, o que ele exercia. Então agora com a atualização da NR1, né, dos riscos psicossociais, ele fala literalmente sobre os cargos e função, né, do que a pessoa faz, do que ela exerce. Eu sou ajudante pedreiro, mas quais as funções desempenhadas, né, que um ajudante pedreiro faz? Então ali ele fala no questionário: eu tenho clareza do que espero do meu trabalho, eu fui contratado, eu tenho clareza para isso, eu sei como fazer o meu trabalho, estão claras as minhas tarefas, e também ali vejo como o meu trabalho se encaixa no objetivo da empresa. Então, isso são questões que tem deste questionário, tá? Para a pessoa responder.
Agora a gente fala do fator comunicação e mudança. O fator de comunicação e mudança identifica a impressão e o atendimento dos funcionários em relação às mudanças realizadas na empresa e a forma como são desenvolvidas no ambiente de trabalho, além da clareza e objetividade referente a mudanças. Então a gente vai falar alguns exemplos que são falados, né, e são respondidos dentro do questionário. Eu tenho liberdade de pedir explicações ao meu gestor sobre mudanças relacionadas ao trabalho. Então, a gente está naquele ambiente de trabalho, né? E às vezes eu não tenho uma liberdade para poder conversar de certas coisas, principalmente de comunicação e mudança. O que seria comunicação e mudanças? Ah, eu quero dar uma ideia dentro do ambiente de trabalho. O meu gestor, ele deixa eu dar essa ideia, sim ou não? Então, esses são alguns questionamentos que vão estar lá dentro do questionário, tá? Para responder da NR1 e a pessoa vai responder de forma clara também. Lembrando que o questionário ele é confidencial, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de fator de controle. Então, o fator de controle identifica a impressão dos funcionários em relação à liberdade e autonomia na sua rotina e no ambiente de trabalho. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu posso decidir quando fazer uma pausa no ambiente de trabalho. Isso aqui é muito importante para vocês lembrarem, tá? Quando vão responder o questionário e até para a própria empresa, né, estar ciente. Porque essa é uma pergunta, às vezes, até meio itinerária. A gente fala que geralmente a gente tem um tempo de intervalo, enfim, tá? Mas aqui a gente fala muito de controle. Ah, eu preciso ir no banheiro. Ah, daqui a pouco eu preciso sair um pouco mais cedo. Se eu tenho esse controle, se eu consigo conversar dentro do ambiente, eu sou liberada de forma automática ou eu preciso de liberação. Então, eu falo que é uma questão ali que é muito mais assintomática. A pessoa tem que analisar realmente isso, tá? Recebo retorno sobre os trabalhos em que realizo e seriam os feedbacks dentro do ambiente de trabalho, né? Principalmente em gestão e hierarquia. Posso decidir sobre o meu ritmo de trabalho? Isso também é muito questionável, porque depende muito do teu contrato de trabalho, mas são mais questões que a gente tem para responder. Eu posso escolher o que fazer no trabalho, isso também é muito questionável, porque se tu tem uma rotina de trabalho, não só relacionada com a ordem de trabalho ou com a ficha contratual, né, que a gente fala lá, que a gente foi contratado, né, depende muito, e muito da gestão também. Mas essas perguntas são mais para vocês entenderem o que o questionário traz e o que seria o controle. Aqui a gente vai falar do fator de demanda. E o que seria o fator de demanda? Ela identifica as relações das atividades desenvolvidas na empresa, a forma com que as demandas são aplicadas, as exigências da empresa, a relação dos funcionários e a quantas demandas recebidas. E aqui a gente vai dar alguns exemplos que vão estar presentes no questionário. As exigências do trabalho feitos por meus colegas gestores são difíceis de combinar? Alinhamento sobre prioridades, definição e prazos são fáceis de acertar? Eu tenho tempo suficiente para concluir o meu trabalho? E a gente deixa ele bem fácil. Recebo pressão para trabalhar em outros horários. Um exemplo, um colaborador trabalha num horário X, ele precisa fazer uma hora extra. Isso é acordado, a pessoa recebe essa informação de forma clara, tá? Então, são algumas questões que vão estar ali no questionário para a gente entender como que é respondido e por que ele é bem plausível, né? Agora, fator de relacionamento interpessoal. O que seria? Identifica a relação dos funcionários em relação aos seus colegas e as relações de trabalho e convivência interpessoal no ambiente de trabalho. Então, aqui dá alguns exemplos. Falo ou se comporto comigo de forma dura. Isso a gente deu exemplo né, no primeiro momento, que daqui a pouco eu sou um colega novo, eu entro dentro do meu ambiente de trabalho, não sou bem recebido, não só de parte de gestão como colegas, né, então é um ambiente sadio. Existe conflito entre colegas de trabalhos? Sinto que sou perseguido no ambiente de trabalho, as relações de trabalho são tensas, então essas são perguntas muito pessoais, né? Lembrando novamente o questionário que vocês vão receber, tá? Para responder ele confidencial. E essas perguntas muitas vezes são pessoais, né? Como eu me sinto hoje no meu ambiente de trabalho? É um ambiente saudável? Meus colegas são bons comigo, não são hostis, né? Eles se comportam de forma clara comigo. Agora a gente vai falar ainda um pouquinho ainda da ferramenta do HSE, tá? Então aqui é só para vocês a critério de conhecimento. Depois que a gente faz esse questionário, né, de identificação, ele é feito dentro do portal, né, da Segura.
Ele vai gerar uma ferramenta de dados para mim. Se vocês olharem ali depois, a gente gera os indicadores do HSE. Então, o que, que seria isso? Ele gera os resultados. Então, se a gente focar ali no primeiro, ó, risco muito alto, ação urgente. Depois que a gente gerar isso, tá? Esses fatores do questionário, a gente vai gerar um adendo para o PGR, que é o adendo do AET, que seria as ferramentas ergonômicas voltadas para o laudo psicossocial. Então, aquele risco ali, ele tem que ter uma ação urgente. Depois que ele vai estar nesse laudo, ele vai ter os tipos de ações. Por que, que a gente cita ali o primeiro, ação urgente? Se é um ambiente bem hostil, um ambiente onde eu tenho carga de pressão máxima, onde é um ambiente que eu não consigo conversar com o meu gestor de imediato, todas essas relações que a gente vai fazer, tá? E esses questionários que vão ser respondidos de forma anonimamente, ele vai gerar um grau de risco. E se ele gerar o grau máximo ali de ação urgente, são ações que a gente precisa sanar de forma imediata, ter uma ação plausível dentro do ambiente de trabalho. Então, é tanto para colaboradores estarem cientes, tá? Como, né, o empregador também. Por que, que a gente orienta muito? A gente também tem um quantitativo, geralmente 70% da empresa tem que responder. A gente pede que todos respondam, mas 70% a gente já consegue. Caso a gente tenha alguma negativa, a gente entra com a empresa para ver, porque daqui a pouco a empresa precisa ter mais orientações, daqui a pouco ser orientado de forma mais correta e clara, tá? De como responder o questionário. Por isso que eu estou tentando me fazer entender bem claro aqui como que são. Às vezes a gente fala assim, mas são perguntas bem massivas, né? São. Mas são perguntas bem relacionadas ao ambiente de trabalho e como eu me procedo dentro, desde gestão, né, imediata, desde colegas, enfim. Então, são perguntas bem, eu falo assim, bem positivas ali, bem plausíveis também. E falando ainda em gestão, né, e a gente fala de imediato, a parte de gestão ajuda muito isso, principalmente ali quando for preencher, daqui a pouco eu estou com alguma dúvida na hora do meu preenchimento, né? A gente pode tirar, embora ele é confidencial, daqui a pouco a empresa pode ter essa ajuda também. A Segura Medicina também auxilia nisso, caso precisar também. Então, falando ainda em plano de ação, né, que a gente falou ali, se der um risco muito alto. Com base no resultado, a empresa desenvolve estratégias de plano de ação para mitigar os riscos identificados e promover um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. Monitoramento contínuo, né? Nessa fase será necessário monitorar o cumprimento do plano de ação, agendar reuniões específicas, monitorar o cumprimento do plano de ação e agendar reuniões específicas para regressar o processo, né, das principais fases. Então, daqui a pouco o ambiente ele está hostil, ele precisa ser melhorado, né? Então, a gente vai fazer de forma clara também. Agora, o desenvolvimento, que isso é muito importante dentro do ambiente de trabalho. Antes de começar, né? Antes da gente implantar esse questionário, por isso que isso é muito importante vocês saberem, né? Como que a gente faz? Antes de introduzir a abordagem de padrões de gestão, lembre-se de planejar com antecedência, preparar a empresa. Comece pensando em como o comprometimento, né? Os gerentes, lideranças, empregados devem assegurar o compromisso da alta direção. Com a avaliação de fatores de risco psicossociais, programas bem-sucedidos depende do comprometimento da alta direção. Por que a gente fala isso muito, né? Eu simplesmente não posso só apresentar ali e pedir para os colaboradores preencher um questionário. Imagina se ele vai preencher, aí ele pergunta, mas para que é isso, né? Eu não tenho entendimento, para que serve a NR1? Porque muitos pessoais associavam a NR1 com uma ordem de serviço. Então, como ela veio para falar dos riscos psicossociais, literalmente, a gente precisa introduzir e informar os colaboradores por que eles estão preenchendo, né, um questionário e por que as perguntas são muito céticas, muito voltadas para o ambiente de trabalho, falando em gestão, falando em qualidade de meio de trabalho, falando em colegas, né, essas abordagens que a gente fala que é muito mais intuitiva. Então, é para ele entender, se tiver uma pergunta desta, né, presente ali no questionário, ele saber de como, né, de como e qual é a forma conduzir e responder também. Então, isso é muito importante. Desenvolvimento. A empresa irá preencher um formulário padrão com as informações complementares dos documentos e ações.
já realizadas pela empresa. Todas as ações já aplicadas serão consideradas para análise. Exemplos de algumas perguntas de avaliação interna para a empresa, tá? Então, a gente possui análise ergonômica do trabalho, como eu falei, a ET. Realizar a pesquisa de clima, né? A empresa, depois da implantação, depois do questionário, se caso ela apresente, né, índices que ela precisa fazer, né, uma observância de urgência ali dentro da empresa, ter uma ação imediata, isso é importante dentro da empresa. Então, ela realizar a pesquisa de clima, realizar a avaliação de desempenho dentro do ambiente de trabalho, oferecer serviço de psicologia presencial ou remota, né? Incentiva, facilita a prática de atividade física, né? Porque tira aquele cansaço físico e mental. Possui um programa de alimentação saudável, implementa algum tipo de programa de bem-estar para os funcionários. Isso aqui são presentes junto nas avaliações ali, depois quando der, se der alguma alteração, são ações imediatas que a empresa precisa fazer. E agora a gente tem a avaliação quantitativa. Identificar os fatores de risco psicossociais utilizando a ferramenta HSE e a metodologia. Então, vai ser enviado o link, como eu falei, né, para a empresa, os colaboradores vão preencher, lembrando que ele é anônimo. Avaliar os fatores de risco psicossociais apontados na análise quantitativa, o envio do relatório, que é aquele gerador ali de risco, que vai gerar um gráfico, identificando os preliminares de presença de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Informar no prazo de ação do PGR, lembrando que isso ele é um adendo do PGR, né? Porque o PGR ele já está desde, né, de 2023 já tendo algumas ações da NR1, mas hoje sim ele é eficaz. Então a gente lança essa ferramenta porque ela é um adendo dentro do PGR. Ela é uma ação que precisa ser de imediato, tá? Lembrando ainda que o Ministério do Trabalho, tá? A gente fala que ele ainda deu 3 meses de ações. Então, o que seria esses 3 meses? Tu tem 3 meses para implantar. Então, não é simplesmente eu vou fazer agora, eu já vou ser multado amanhã. Não. Então, tu tem 3 meses ali para fazer todos os tipos de ações. O que seriam as ações? Começar pelo treinamento do que é, né? A avaliação psicossocial que a gente vai fazer, o que é o questionário. Se der alguma alteração, como eu falei ali dos fatores, fazer as ações dentro da empresa. Então, lembrando que a NR1 ela é contínua, não é simplesmente eu fazer uma ação hoje dentro da empresa e mês que vem eu não ter nenhuma ação. Não, todo mês ela é uma implantação contínua dentro da empresa, tá? Lembrando que todo mês eu tenho que fazer. Eu vou dar um exemplo, passou os 3 meses que o Ministério do Trabalho ele deu, eu simplesmente só fiz a implantação da NR1, que hoje a empresa está fazendo, e eu nunca mais fiz nada. Nós temos o mês de junho. Então, passou o mês 7, 8, 9. Lá no mês 10, eu não fiz mais nenhum tipo de ação. Eu acabei sendo, né, recebendo uma auditoria do Ministério do Trabalho. A primeira coisa que ele vai pedir é quais são as ações que foram feitas desde a implantação da NR1. Se eu só fiz a implantação e não tive ações contínuas todo mês, né, a empresa pode ser multada, tá, por não ter ações dentro da empresa. Então, isso é algo bem plausível para as empresas entender que é algo contínuo, não é simplesmente implantar NR1, né, e não ter mais ações, é algo contínuo. Falando em segunda etapa, tá então um plano de ação. Analisar os resultados de avaliação quantitativas, as ações realizadas pela empresa e propor melhorias nas condições de trabalho, buscando eliminar ou minimizar a presença de riscos psicossociais. O plano de ação, como eu falei, identificar a necessidade de avaliação quantitativa que pode ser considerada realizada. Vamos dar um exemplo. Eu fiz e deu, né, um quantitativo alto. As ações imediatas. Nós estamos no mês de junho. Eu posso refazer essa avaliação com meus colaboradores? Sim. Geralmente tem um prazo, tá? Então a gente deixa passar ali um mês, mais ou menos, ali, tu refaz essa avaliação. Daqui a pouco, pelas próprias ações que a empresa fez, em vez de dar uma quantidade alta de ações, vai dar um nível médio ou um nível muito baixo também. E aí as ações também vão ser bem menos, né? Lembrando que as ações são contínuas, mas depende do grau de risco que a empresa apresentar. Pessoal, então isso aqui foi a introdução, tá, aos riscos psicossociais da NR1. Agora eu vou passar para os assédios morais, para vocês entenderem tópico o que seriam. E aí no final eu deixo aberto a questionamentos e perguntas.
aqui a gente vai falar tipos de assédio no ambiente de trabalho. É uma dúvida que surge bastante, tá? Principalmente. Então, a gente vai falar um pouquinho, então. Isso aqui foi atualizado também para a NR5, tá? A NR5 que a gente fala de CIPA, mas ela fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela foi atualizada recentemente para incluir os riscos psicossociais. E a gente fala literalmente de assédio moral dentro do ambiente de trabalho, assédios sexuais e todos os tipos de riscos presentes dentro do ambiente de trabalho. Falando, o que é assédio? Assédio no trabalho é a conduta abusiva que a gente tem, repetitiva ou sistemática, que expõe os funcionários a situações humilhantes, né, constrangedoras, degradantes e violando a sua dignidade. O que a gente fala de assédio moral? Ele é praticado mesmo tanto por gestão, tá, como pelo colaborador e vice-versa. Daqui a pouco o assédio ele pode ser focado literalmente pelo gestor, né, por uma palavra degradante, por apelidos, por alguma coisa, mas também pelo colaborador. Então é um vice-versa. Daqui a pouco o colaborador ele é um pouco mais hostil. Então um assédio ele pode ser sim, né, comentado pelos dois lados, porque muito se põe que o assédio ele pode ser gerado só pela gestão de imediato, mas o colaborador também pode praticar o assédio moral. Então, ainda falando em assédio moral no ambiente do trabalho. É todo comportamento abusivo, humilhante, constrangedor, repetitivo, né? Que não são feitos a pessoas com o objetivo de prejudicar ou impor determinada conduta no ambiente de trabalho. Identificado por palavras ou atos ou gestos ou mensagens. Falando em mensagens também, pessoal. Eu estou respondendo o meu gestor e daqui a pouco eu não gosto de alguma coisa que ele me fala no ambiente de trabalho. Eu mando uma mensagem. Lembre que mensagens, tá? Principalmente o WhatsApp a gente utiliza muito hoje em dia, elas são comprovadas como provas, tá? Até por jurisprudência. Então, mensagens, sim, são considerados atos, tá? Morais. Se eu mando uma palavra xingando ou falando algo que é considerado um xingamento, como a gente fala, né? Algo hostil, sim, por jurisprudência é comprovado. Então, sim, é considerado um assédio moral. E vice-versa também a gestão, né? Imediata. Daqui a pouco ela acaba tendo uma intimidade, ou a gente brinca até ali com os nomes pejorativos, né? Daqui a pouco eu tenho uma intimidade mais com um colaborador, mas eu sempre oriento todos, não só gestão como colaborador, se colocar de forma mais comportamental. Mas agora então eu vou ter que ficar muito sério no ambiente de trabalho? Correto seria, pessoal, mas não precisa levar tão ao tom do pé, mas é simplesmente ser gentil com a pessoa. Eu falo que literalmente qualquer nomes pejorativos, brincadeiras, tá? Isso tem que ser tirado dentro do ambiente de trabalho, porque daqui a pouco a gente não sabe se aquela pessoa literalmente aceita aquela brincadeira que a gente está falando. Vou dar um exemplo muito simbólico. O colaborador chegou hoje no ambiente de trabalho e ele é uma pessoa mais magra ou mais gordinha, né, como a gente fala, sobrepeso, eu acabo fazendo algum tipo de brincadeira. Talvez ele não goste. Para mim é normal fazer aquilo, mas para ele não. E isso é considerado um assédio moral, tá? Então, um exemplo bem simbólico ali para vocês. Característica: comportamentos repetitivos, situações incômodas e humilhantes, motivados por relações de poder, sutil ou escancarado, verbal ou não verbal, perseguição, qualquer pessoa pode ser vítima ou agressor, como eu falei, tanto gestão, né, como colaborador. Não é preciso adoecimento da vítima para comprovar. Não existe ofensa mínima para caracterizar. A gente deu o exemplo aí do WhatsApp, né? Que daqui a pouco eu mando uma mensagem, tanto o meu gestor, né, como o colaborador, dependendo do conteúdo, tá, que eu escrever, sim, pode ser considerado um assédio moral, né? Então, a gente cuida muito ao responder uma mensagem, né? O e-mail é algo mais formal, quem escreve e-mail, mas o WhatsApp a gente muitas vezes escreve algo muito descontraído, mas depende do conteúdo que eu escrever, pode ser considerado sim. Quanto à hierarquia, agora falando bem a gestão, né? Então, assédio moral horizontal ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico. De gestão para gestão, a gente fala de gestão para empregador também, para empresa. Assédio moral vertical ocorre entre pessoas que pertencem ao nível hierárquico diferente e divide-se entre versão vertical, assédio praticado por colaborador. Então, como eu falei, tanto o colaborador como o gestor podem praticar assédios entre si.
Ah, eu falo que a normativa da NR1 não é voltado só, né, para colaboradores, ela é para um todo, é gestão, é empresa, é por todos. Muitas vezes a pessoa tem interpretação diferente, ah, mas eu sou colaborador agora, então só eu que tenho direito. Não, gestor de imediato também tem direito, a empresa também, é por um todo, é como se a empresa literalmente tivesse, né, que implantar para todos, né, um ambiente saudável, onde todo mundo consegue falar entre si e não tivesse um ambiente hostil. A gente até fala muito isso, é um ambiente saudável onde todo mundo consegue ser gentil dentro do ambiente de trabalho. Assédio praticado então por colaborador e o acesso descendente, assédio caracterizado pela pressão de chefia em relação aos colaboradores também. Isso tem muito, né? Daqui a pouco tem um colaborador e tá ali também. E assédio moral misto é um cúmulo do assédio moral vertical e horizontal. Em geral, a agressão se inicia com a gestão e seguida pelos colegas da vítima. Isso eu dei um exemplo lá no início, né? Daqui a pouco é um ambiente bem hostil. O colaborador ele tem uma pessoa que ele gosta, né? Enfim, ou daqui a pouco o próprio gestor tem uma pessoa que ele tem mais contato. E o que acontece nesse caso? Ele dá, a gente sempre fala isso, mesmo que o gestor ele tenha alguma pessoa que daqui a pouco ajude ele bastante, nunca deixe transparecer isso, porque imagina eu dentro do ambiente de trabalho, né? Sou um colaborador novo, chego, parece que eu sou excluído daquele ambiente de trabalho. Ah, mas o meu gestor, né, me excluiu daquele ambiente de trabalho. Isso é ruim. Isso também é considerado um assédio moral. Então, se a gente for pensar, ah, mas isso não é considerado? Sim, é considerado. Ah, mas então tudo é considerado assédio moral? Depende. Depende muito da forma que eu vou me comportamentar, principalmente gestão, né? Então, a gente fala em colaboradores, mas a gestão também acontece isso e às vezes acontece de uma forma espontânea que a gente nem vê também. Atentado contra a dignidade. Dar apelidos pejorativos, atribuir tarefas humilhantes, desestruturar psicologicamente, ofender usando os termos, impor punições vexatórias, discriminar, espalhar e desacreditar trabalho. Eu não sei se é muito as áreas de vocês, mas eu dou um exemplo bem simplório com alguém que trabalha em comércio. O pessoal geralmente que trabalha em comércio, né, eles têm que gravar vídeo para a internet, algum tipo de vídeo, né, para eles poderem mostrar os serviços dele, para poder vender literalmente. Hoje com mídias sociais isso é muito fácil. Mas isso dentro do ambiente de trabalho, principalmente voltado pela lei da LGPD, tá? Se você não aceita isso, você pode simplesmente não aceitar esse tipo de coisa. E isso também é considerado um dos assédios morais. Se você aceitar, tudo bem, você assinou o termo da LGPD e aceitou. Agora, se você não aceita, você não pode fazer nenhum tipo de coisa. E eu falo isso até em imagem também, tá? Porque vamos dar um exemplo, daqui a pouco a própria empresa utiliza a imagem do colaborador para mostrar alguma coisa bem legal dentro da empresa, mas aquele colaborador não está ciente que ele vai expor a sua imagem para a empresa. Então, isso eu dou uma consultoria para a empresa e sempre falo também, toda vez que eu for mostrar a imagem de qualquer colaborador, ele tem que estar ciente. Para isso, a gente tem a lei da LGPD, onde o colaborador ele vai estar ciente que ele pode, né, ser exposto, né, a imagem dele associando aquela empresa e vice-versa também. A gente fala e vice-versa também, porque daqui a pouco o colaborador expõe a empresa também alguma coisa e a empresa não está ciente, né? Estando ali. Agora a gente vai falar desorganização profissional das condições de trabalho. Induzir a vítima ao erro. Isso acontece muito dentro do ambiente de trabalho. Ele foi contratado para fazer alguma função e daqui a pouco ele começou no primeiro dia do ambiente de trabalho e eles não orientam, né, a pessoa a fazer aquela atividade de forma correta. E aí o que acontece? A pessoa ela está sem desorientação, ela não tem ninguém para orientar ele o que ele tem que fazer no primeiro dia de trabalho dele, ou até um acompanhamento, né, nos 3 primeiros meses de contrato, ou 45, dependendo do contrato dele, e muitas vezes ele, para mostrar trabalho, ele acaba fazendo de uma forma às vezes errada, e literalmente ele está sendo induzindo o erro. Por quê? Porque ele não tem acompanhamento, ninguém está acompanhando essa pessoa. Retirar autonomia sem justificativa. Isso a gente fala até em gestão, acontece muito. Ah, um gestor tem um cargo X, tá? E daqui a pouco tiro ele daquele cargo, ou ele é um líder operacional, enfim, tira a autonomia dele, mas sem ele saber.
Criticar injusta e injustamente no trabalho. Críticas de trabalho, a gente sempre fala, né? Críticas vão existir, mas não pode ser mostrado, né? Exposto para todo mundo. Toda vez que eu vou conversar com algum colaborador, eu preciso chamar para um ambiente separado, conversar com ele, explicar por que está acontecendo e por que os erros estão, né, se prosseguindo. Retirar cargos e funções sem motivo justo como vingança. Isso aqui também a gente fala que também gera abusividade. Isso também aqui pode gerar até processo trabalhista, tá? Então isso daqui é indiscutível. Isso aqui é um assédio moral também. A gente fala muitos encargos, o responsável foi contratado por cargo X, mas daqui a pouco eu tiro ele sem avisar ele e mando ele fazer outra atividade, mas ele nem tá ciente, tá? Atribuir tarefas inferiores ou superiores às suas competências. Isso também acontece bastante, tá? Principalmente tarefas. Eu não quero fazer tarefa X ou o colaborador não quer. Eu vou deixar aquele colaborador não fazer aquela tarefa, mas de vingança ou até de propósito eu vou deixar um outro fazer e o outro literalmente não vai aceitar. Às vezes acontece até atrito dentro do ambiente de trabalho por isso. Impedir o acesso aos equipamentos de trabalho, computador, mesa, etc, né? Então, toda vez que eu entro dentro do ambiente de trabalho, se eu tenho acesso à mesa, computador e outros equipamentos eletrônicos, né, são obrigatórios. Isso também está, né, em leis dentro do ambiente de trabalho, principalmente voltado a LGPD, mas principalmente a ferramentas dentro do trabalho, são ferramentas que eu vou receber para o meu trabalho. Esvaziar seu trabalho deixando a pessoa ociosa, né? Eu tenho uma demanda X para a pessoa, daqui a pouco ela não tem nada, eu tiro todas as demandas e ela fica ociosa. Pressionar para não fazer valer seus direitos trabalhistas, férias e outros. Lembrando que direitos trabalhistas são indiscutíveis, né? A empresa é ciência, assim como os colaboradores, então são direitos deles. Determinar tarefas ou prazos impossíveis a ser cumpridos. Isso principalmente para quem trabalha com pressão, trabalha com produção, trabalha numa área comercial, né? A gente só consegue estabelecer prazos que a pessoa consegue, sim, resolver. Se por algum motivo daqui a pouco tem uma meta muito abusiva, as pessoas não conseguem, o gestor ele tem aquele eficaz dentro do ambiente de trabalho de conversar e deixar bem plausível por que não estão atingindo metas, né? Porque a gente fala que aí começa a sobrecarga de pressão no ambiente de trabalho e o adoecimento em muitos casos. Ocultar informações úteis para realizar tarefas, né? Então, informações que são obrigatórias, a empresa acaba não passando ou até mesmo o gestor de área. Agora a gente vai falar isolamento e recusa de comunicação, violência verbal ou física. O que é o assédio? Então aqui a gente tem exigências profissionais e a gente fala ali, controle de ponto. Então essa é uma ferramenta também intimidatória, pois serve para controle de frequência, sua idade, ponto. Eu falo que toda vez que um colaborador dentro de uma empresa, ele tem que estar ciente de tudo que ele vai fazer, né? Por isso que tem um contrato de trabalho. Ele tem a ciência do controle das horas dele, se ele tem um ponto ou manual ou biométrico, né? Enfim, ele tem que estar ciente disso. Então, um contrato de trabalho onde vai reger, né, as normas trabalhistas e vai deixar ele ciente disso. Más condições de trabalho, ambiente modesto, com iluminação não satisfatória. Por exemplo, não representa assédio moral, exceto, mas se a intenção é menosprezar o profissional, sim. Vou dar um exemplo literalmente. Eu estou trabalhando num ambiente administrativo, a minha cadeira não é ergonomicamente boa, eu tenho um monitor ou um notebook ruim, ou se eu estou trabalhando numa área operacional, eu não tenho condições de trabalhar ali, é um ambiente sujo também, tá? Então, precisa dar condições de trabalho. Definições de meta, né? Destinar o prazo e metas razoáveis. Como a gente falou, as metas do ambiente de trabalho têm que ser estabelecidas de forma que o colaborador consiga atingir, não metas, né, que sejam imensuradas. Cobrança de produtividade, principalmente quem trabalha em produção. Eu estabeleci meta X, daqui a pouco o colaborador não consegue. Eu preciso entrar no foco aonde que ele não está conseguindo, se é um todos, seriam todos daquele setor, ou se é um colaborador X e tentar alinhar com ele qual é melhor. Daqui a pouco aquele colaborador ele não serve para aquela atividade, eu preciso tirar ele, colocar numa atividade, mas explicar também para ele por que eu estou tirando ele dessa atividade. Daqui a pouco ele desempenha um papel melhor em outra atividade. Aborrecimentos e conflito, divergências profissionais, não ter uma ideia acolhida pela chefia, né, por gestão, ou ser ocasionalmente contrariado não criando assédio moral, pois existe a oposição das opiniões. Isso acontece muito dentro do ambiente de trabalho, né, que é os conflitos. A gente sempre tem que gerenciar os conflitos de forma, né, persuasiva,
Porque conflito dentro do ambiente de trabalho é ruim. A gente fala que a gente não precisa ter amigos dentro do ambiente de trabalho, mas precisa ter colega, então a gente tem que ser passivo, né, literalmente. Mas principalmente a gestão tem que saber gerenciar isso. Exigência de pontualidade, né? O cumprimento do horário de trabalho é dever profissional, está previsto em lei. Então, como eu voltei a falar lá no contrato de trabalho, lá, quando a gente assina lá, está regendo tudo o que eu preciso saber. Eu sempre falo para o pessoal, leia o contrato de trabalho. Muitas vezes a gente está achando que é algo abusivo da empresa, mas não é. Está escrito lá no meu contrato de trabalho. Mas os simples fatos de eu não ler o meu contrato de trabalho, às vezes eu acho que é alguma causa abusiva. E não, está descrito. Então, leia o contrato de trabalho. Ele rege tudo o que vocês estão fazendo dentro de uma empresa. Mudança de posto. Transferência de posto de trabalho por necessidade de serviço são comuns e ser realizadas de forma justificada e sem o propósito. Isso também muitas vezes rege no contrato de trabalho, né, dependendo do setor que a pessoa trabalha, que ele vai mudar de posto de trabalho, às vezes vai mudar, se é uma obra, vai mudar de obra, vai mudar de contrato e afim, tá? Mas isso está regido também no contrato de trabalho. A gente fala um pouquinho agora aqui de assédio sexual no ambiente de trabalho. E o que é assédio sexual? É o ato de constranger ou pressionar alguém com atitudes intimidadoras, agressivas e sem consentimentos para conseguir algum tipo de envolvimento sexual baseado em uma relação de trabalho. E diferente do assédio moral, o assédio sexual é qualificado como uma única ocorrência. E qual que seria? O fato. O silêncio da vítima, que supõe sem o consentimento. Não. Ainda que seja importante que a vítima se manifeste quanto às investidas sexuais, e compreensível que ela se sinta paralisada e não tome atitude imediata por represálias. Isso aqui que a gente fala é muito importante, pessoal. A vítima que sempre sofre, ela nunca vai falar, ela vai ficar sempre quieta. Mas como que a gente vai perceber dentro do ambiente de trabalho, como gestores e como empresa vai ver? A mudança comportamental. É sempre o comportamento. É uma pessoa muito alegre, muito falante, fala, 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 e daqui a pouco ela acaba ficando cabisbaixa, ela fica, às vezes, agressiva, menos hostil, né? Ela muda o comportamento dela, simples, está acontecendo alguma coisa. Então, eu falo isso não só, né, em assédio sexual e muitas outras coisas, mas no assédio sexual tu simplesmente mostra essa característica. Às vezes a gente vê até numa vestimenta, é uma pessoa que está com uma vestimenta às vezes mais alegre, vem com uma vestimenta um pouco mais sóbria, né? Então isso muda o comportamento da pessoa, porque a vítima, ela geralmente ela nunca vai falar. Poucas, principalmente dentro do ambiente de trabalho, poucas vão falar, principalmente quando for assédio sexual. Então a gente fala ali, é crime com pena de detenção. Ocorre entre homens, mulheres, né? Contra homem, contra as mulheres. Então tem tanto homem quanto para mulher e vice-versa também. Expõe a vítima a situações vergonhosas e humilhantes. Pode-se declarar o pena inusitado e não é restrito a superior hierarquia. A gente acha assim, ah, mas é só o meu gestor? Não. Entre colegas dentro do ambiente de trabalho acontece muito, tá? É os casos que mais acontecem. Por isso a gente sempre fala, dentro da empresa, quando ela mover ações e promoções, principalmente voltada a ações, né, de assédio sexual e moral, a gente sempre foca em canal de denúncia, onde aquela pessoa não precisa, às vezes, muitas vezes, falar, mas ela pode dizer, olha, dentro do ambiente de trabalho está acontecendo coisas assim, para a empresa poder investigar, porque as pessoas, às vezes, elas têm tanto medo de se identificar ou até falar, que ela precisa de um outro tipo de ajuda, uma outra ferramenta. E a gente fala, um ambiente saudável dentro de uma empresa onde elas têm canais de denúncia, onde a pessoa consegue fazer anonimamente, né, um relato do que ela está vivendo no dia a dia. E quando são feitas investidas, são verbais ou físicas, podem prejudicar a atuação humilhante profissional para humilhar a vítima. Nesse caso, o poder hierárquico é irrelevante. Podendo ser praticado por colegas de trabalho, como eu falei, às vezes é confundido com assédio moral. Muitas vezes também acontece, quando está acontecendo o assédio sexual, a pessoa pode confundir com assédio moral. Vou dar um exemplo bem simbólico dentro do ambiente de trabalho. Um elogio, às vezes, principalmente de homem para mulher e vice-versa. E daqui a pouco aquela pessoa ela é casada, enfim. Lembra que eu falei de brincadeiras? A gente não sabe se a pessoa aceita aquele comentário de forma clara, de forma sadia. Então eu não sei, porque muitas vezes eu não conheço como ela vai reagir. Então isso acontece desse jeito, mas muitas vezes é confundido não como assédio sexual, e sim como assédio moral, porque está invadindo a privacidade da outra pessoa. Mas não, pode ser um assédio sexual sim, dependendo do conteúdo do que eu falar e se estender sim.
Então, ali citando ainda, então, a fazer ameaças, né, quando há recusas de investida, emitir comentários maliciosos sobre a aparência da pessoa, isso é o que mais acontece, fazer perguntas indiscretas, como eu falei, sobre a vida privada, por isso que o pessoal confunde muito com o assédio moral, exibir ou enviar material pornográfico, né, conteúdos explícitos, coisas que as pessoas não querem, de algum motivo eu vou lá e envio. Às vezes a gente fala que começa muito com memes também, né, com figurinhas, imagens, fazer convites impertinentes, exigir saber tudo que a vítima faz da sua vida privada. E aqui atitudes que indicam assédio. Em 2025, a Justiça do Trabalho recebeu ali 1.400 e pouco, nossos processos de assédio moral no trabalho, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, quando assédio sexual é um número maior, novas ações trabalhistas. Aqui a gente tem só um número para vocês saberem, um quadro aqui para vocês verem quanto a gente tem assédio sexual, tá? Dentro do ambiente de trabalho e o assédio moral. Se vocês compararem os dois relativamente, principalmente no ano de 2025, ele não tem uma porcentagem muito alta. E se a gente for tirar desse assédio moral, como eu falei, do sexual, muito pode ser considerado assédio sexual, mas como o pessoal muitas vezes tem medo de denunciar, eles acabam literalmente denunciando como assédio moral. Porque se eu recebo uma mensagem, às vezes é intimidadora, mas também tem um conteúdo meio ruim voltado para assédio sexual, eu às vezes não relato como aquele caso de assédio sexual, e sim relato como assédio moral. Então, e ainda falando então em assédio, assédio unilateral, invasivo, constrangedor, inconsciente, recíproco, conceitual, respeitosa e eventual. O que não é assédio sexual no trabalho? Se surgir algum interesse romântico ou sexual, verifique antes de ser recíproco. Evite falar indiretas ou insinuações. Não trate mal ou puna a pessoa que não corresponde a ninguém. Lembre-se que as pessoas não têm consentimento, fragilidade e não nasceram para se verem como objetos. Possíveis causas: forte cultura machista, ainda presente, a gente acha, nossa, em pleno 2026 ainda existe sim, muitas culturas existem ainda. Compreensão errônea de que as mulheres estão a serviço dos homens, organização de divisão sexista dos cargos, impunidade, abuso de poder e despreparo. A gente também fala um pouco do assédio virtual, né, dentro do ambiente de trabalho. A gente fala principalmente das fake news. Ocorre em ambiente virtual, divulgação de dados, pessoas da vítima, invasão de privacidade, discurso de ódio, perseguição, constrangimento público e extorsão. Características: sexual, quando a pessoa assedia, utilização de recursos tecnológicos. A gente deu um exemplo ali, né, da parte da tecnologia, manda vídeos, enfim. Hoje nós temos a lei, né, do crime cibernético, mas um tempo atrás nós não tínhamos isso, então era pior. Moral: quando a pessoa que assedia se utiliza de recurso tecnológico com a moralidade de coagir a vítima. Isso acontece muito, principalmente documental. Ah, eu preciso de tal documento, eu acabo coagindo a pessoa e principalmente com documentos. Formas de acessos. Então, agredir e perseguir, ridicularizar ou assediar. Oriunda da palavra stalker, né? Stalkear uma pessoa, que significa perseguir. Consiste no uso de ferramentas tecnológicas, tais como as regras sociais, para seguir ou assediar. Invasão de dados, invadir o aparelho ou a conta digital de outra pessoa, isso acontece muito hoje, bastante. Né? Principalmente pessoas mais velhas, e a gente sai um pouquinho do ambiente de trabalho, né? Onde tem invasão de dados. Ameaçar e divulgar registros íntimos também, como eu falei, de imagens. Então, ainda em formas de assédio. Silenciamento, atacar a vítima para intimidar e se calar. Discurso de ódio, fazer manifestações online que atacam explícito o crime. Estrupo virtual, olha gente, constranger alguém mediante grave ameaça e praticar o ato libidinoso no ambiente virtual. Isso a gente fala muito voltado para imagem e principalmente vídeos, né? E atitudes que indicam o assédio virtual. Fazer comentários, né, sexuais ou pejorativos em redes sociais, divulgar dados íntimos na internet,
enviar conteúdo pornográfico sem autorização e exigir o envio de imagem íntimas de pessoas, né? A gente fala que isso dentro do ambiente de trabalho é difícil de acontecer. Eu falo que não é difícil, acontece. Mas eu acho que é muito mais silencioso. E aí acaba depois voltando lá para o assédio moral. Porque volta a falar, a vítima que é assediada, se não é no assédio moral e até mesmo dentro do assédio moral, a pessoa ela fica com medo. Ela se sente como se ela tivesse uma opressão nela. Por isso que é uma ferramenta, né, que a gente busca dentro das empresas são os canais de denúncia, para que ela fale anonimamente. A vítima, quando é um caso extremo, dificilmente ela vai conseguir registrar com o nome dela, né? Só quando chega o limite. E quando chega o limite, essa pessoa muitas vezes ela tá com adoecimento dentro do ambiente de trabalho. E aí pode desencadear outras funções também, tá? E ainda falando ainda um pouquinho em assédio virtual, solicitar a abertura da câmera de videoconferência, são algumas funções que a empresa pode fazer, exigir disponibilidade online dentro do horário de trabalho, então o uso da internet somente dentro do ambiente de trabalho, se é eu falo o Wi-Fi, a rede somente para trabalho, não pode abrir redes sociais, né, um exemplo, um Facebook, um Instagram, enfim. Exigir código de vestimenta e de comportamento em videoconferência. A gente está fazendo uma palestra online, mas o código de conduta, né? Principalmente se a gente for ligar nossa câmera. Comunicação online eventual fora do horário de trabalho. Exigir relatórios de produtividade e atingimento de metas de forma remota. Consequências do assédio moral para o trabalhador e vítima. Então, quais seriam as consequências, né, depois de tudo isso que a gente viu? Doenças psicossociais, estresse e ansiedades, diminuição da concentração e memorização, o esgotamento físico e mental é o pior de todos que acontece, isso depois de tudo, né, que a gente, desses assédios, a perda significativa do trabalho e o distúrbio digestivo. Ah, mas acontece distúrbio digestivo? Sim, cada pessoa reage de um jeito, né? Cada organismo, cada pessoa vai reagir. E principalmente o distúrbio alimentar. Tanto a pessoa comer em excesso como não comer também. Redução de produtividade, licenças médicas, absenteísmo, né, que são as faltas, aumento de erro e acidente de trabalho, alta rotatividade, indenizações trabalhistas e multas. Isso são as consequências para, né, o empregador, que a gente fala, o empreendedor. Quais são as consequências? E isso é o que o Ministério do Trabalho vai cobrar. E a empresa, ela literalmente, ela tem que cuidar nisso tudo. Então, tem alguma consequência dentro do trabalho, ela tem que acompanhar. Ah, mas eu vou ter que acompanhar com frequência? Sim. Tanto o colaborador como o empregador, ambos têm que se acompanhar frequentemente, tá? Porque volto a falar, a NR1, ela não é simplesmente a fazer a implantação, ela é algo contínuo, um ambiente de trabalho saudável, contínuo, fazer todo mês ações e promoções dentro da empresa. E aqui a gente fala, então, precisamos buscar o equilíbrio em nossa vida pessoal e profissional. Refletir sobre como estamos agindo e, se preciso for, recalcular as rotas. Também somos responsáveis pelo ambiente que nos habitamos.